Senhor, quem estará no seu lugar santo. Ele afundou-se entre os céus. Amém? Vamos orar ao Senhor, inclinar os nossos rostos com reverência, com temor e tremor diante de Deus, para que Ele possa enviar o seu corpo e possa assentar nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos estar ante Ti, Senhor, e rogar-te que sejas propício às nossas vidas com a Tua Palavra, Senhor, que a Tua Palavra possa encontrar lugar, Senhor, nos nossos corações. Senhor, que possamos sair, Senhor, deste lugar onde nos congregamos no Teu santo nome, Senhor, não da mesma maneira como entramos, senão que transformados, Senhor, renovados, revigorados em Ti, Senhor, mediante a transformação do nosso entendimento, Senhor, de qual é a Tua boa e perfeita vontade para as nossas vidas, meu Deus. Senhor, não queremos permanecer apáticos, indiferentes, Senhor, à Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra é verdade, a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra vem a transformar-nos, Senhor. A Tua Palavra, Senhor, é tudo aquilo que necessitamos, Senhor. É a Tua Palavra, é a Tua graça que nos transforma, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a ter o ouvido atento, Senhor, a discernir, meu Deus, a voz do Teu Espírito para as nossas vidas, Senhor. Senhor, e que Tu faças, Senhor, a boa obra nas nossas vidas, através da Tua Palavra, mediante o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Rogo-te no nome de Jesus Cristo, Senhor, e ato e repreendo a Satanás, Senhor. Senhor, e no nome de Jesus, Senhor, vai desde já preparando o caminho, Senhor, em todas as pessoas que nos ouvem através da internet, Senhor, e da rádio, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua semente não volta para Ti vazia, senão que produz, Senhor, o fruto sempre agradável a Ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Abençoa a Tua Palavra e multiplica, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Queria compartilhar convosco, temos vindo a compartilhar aqui na igreja, neste ministério, vários estudos, e um dos estudos foi acerca da igreja. Amém? E agora mesmo estamos a falar acerca dos ministérios que Jesus Cristo deu à igreja como um complemento para que a sua igreja pudesse edificar-se. E o título desta mensagem, eu penso que vou desenvolver uma série acerca de edificar a minha igreja. E vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 16, do verso 13 ao verso 19, e nomeadamente no verso 18, sobre o qual ponho o título e logo um subtítulo que vem do verso 8 do capítulo 30 da 1 de Samuel. O título é Edificarei a minha igreja e o subtítulo é Tudo recobrarás. Jesus chegou às regiões de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos. Dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem pensas tu que és Jesus? O que é que tu dizes? Ou o que é que tu podes definir por igreja? Porque hoje em dia há muitos conceitos de igreja. Ou melhor, teria a ousadia de dizer que o homem tem vindo a deturpar o verdadeiro conceito que a palavra que Jesus nos trouxe do que é a verdadeira igreja. E responderam eles, uns dizem que tu és João, o Bautista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. É por assim dizer, há diversas opiniões. E hoje em dia continuam a transcorrer-se diversas opiniões acerca de quem é Deus, de quem é Jesus, e até mesmo de quem é a igreja. Mas vós, e a questão é esta, mas vós que aqui estáis esta manhã, vós... Perguntou-lhe Jesus. É como que hoje em dia Deus nos perguntasse, nós, quem dizemos que é Jesus? Quem dizemos, o que é a igreja? Quem é Jesus para nós? Quem dizeis vós que eu sou? Perguntava Jesus aos seus discípulos, aqueles discípulos que o acompanhavam continuamente no seu ministério. Respondeu-lhes então Simão Pedro, ousadamente, Simão Pedro com o seu carácter respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É lógico que esta resposta não foi simplesmente uma resposta temperamental,
uma resposta que provinha por uma aprendizagem, como a maior parte de nós muitas das vezes damos respostas porque aprendemos. Mas realmente o importante não é uma aprendizagem, sim, uma aprendizagem pode ser um complemento. Mas na realidade o que é interessante é que possamos ter a mesma ousadia e o mesmo tipo de revelação que teve Simão Pedro, filho de Barjonas, filho de Jonas. Estamos, irmãos? Agora, Simão Pedro não deu esta resposta porque tinha aprendido. Isaías dizia, todas as vossas festas solenes vocês cumpris, louvais ao Senhor, buscais ao Senhor, mas nomeadamente tudo o fazeis como um mandamento que vos ensinam os homens, mas o vosso coração, nomeadamente, está longe de Deus. Tudo o que vocês fazeis é um preceito religioso, é algo que vocês têm aprendido ao longo dos tempos, é algo que tem vindo a ser ensinado e aprendido ao longo de diversas gerações. Muitos de nós estamos aqui porque temos aprendido a actuar desta forma, ou daquela maneira. E muitas das vezes, quando somos confrontados com uma diferente maneira, grande parte das vezes sentimos-nos chocados e rejeitamos. Mas não buscamos a Deus para a revelação da verdade. Não estudamos as Sagradas Escrituras que nos ensinam a Deus. E não pedimos a Deus que nos revelem qual é a sua verdade. Porque Ele diz, vocês conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, se vós permanecereis na minha verdade. Amém? João capítulo 8. Então, Simão Pedro tinha a revelação, e então Jesus disse-lhe, bem-aventurado és, abençoado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, não foi ninguém que te ensinou, mas sim o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e aquilo que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Ficamos por aqui. Ok, por exemplo, os católicos agarraram-se a uma interpretação desta escritura que está equivocada. E disseram que Petros, a pedra, é sobre o ponto do qual a igreja é edificada. Pedro, a carga apostólica de Pedro. Não, ou seja, a pedra é Jesus Cristo, a pedra angular que os edificadores do templo rejeitaram. Não sei o que é que eles fazem nesse tipo de escritura, mas está escrito. Amém? Os edificadores do templo rejeitaram Jesus Cristo. Ou seja, o povo de Israel esperava o Messias, esperava alguém que lhes devolvesse o reino. Estamos? Amém. E aqui estamos a falar no âmbito político. Roma, o Império Romano detinha o quê? Israel e não só, praticamente o mundo inteiro conhecido naquela altura. Estamos? Podem interactuar comigo assim vamos mais rápido? Ok, irmãos? Amém? E então, os israelitas esperavam um Messias que os iria libertar da opressão dos impérios dominadores. Então eles esperavam alguém que lhes viesse devolver o seu reino. Mas nomeadamente quando viram Jesus Cristo, rejeitaram-no. Amém? Enfim, mas não vamos por aqui porque não é o núcleo pelo qual a mensagem tenho esta manhã. Mas vamos ver se estamos a falar quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Palavras de Jesus. Edificarei a minha igreja. É a primeira vez que Jesus, pela sua própria boca, faz menção à palavra igreja. Amém? Nomeadamente no Novo Testamento, de acordo à versão bíblica que eu leio, que é João Ferreira de Almeida atualizada, à volta de 74 vezes no Novo Testamento refere-se a palavra igreja. E esta é a primeira vez que refere Jesus. O que nós temos que entender, Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja. Hoje em dia muita gente edifica igrejas. Então está equivocado. Tu e eu podemos estar totalmente equivocados se pensamos que nós podemos edificar qualquer coisa. Porque a palavra de Deus ensina-nos que eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Então nós somos meros cooperadores do Supremo Fundador e edificador. Estamos? Nós já fizemos isto tudo aqui, mas é bom repassarmos estas coisas. Então eu queria simplesmente ir sobre aqui alguns pontos, alguns princípios essenciais. E primeiro vamos pelos princípios de negação para chegarmos aos princípios de afirmação. Amém? Ou seja, há coisas positivas, não há?
Nomeadamente, afirmam-se as coisas positivas porque há coisas negativas. Ou seja, há um bem porque na realidade existe um mal. Ou seja, muitas pessoas dizem que querem chegar ao céu. Mas há muitas pessoas que querem chegar ao céu, mas negam-se a aceitar que existe um inferno. Muitas pessoas dizem, ok, eu sei que provavelmente haverá um Deus. Mas muitas dessas pessoas também negam-se a dizer que provavelmente há o diabo. Então, para que nós cheguemos a uma afirmação positiva, temos que aceitar que também há certas negações, ok? Então vamos primeiramente pelas negações. A primeira que nós temos que entender é que a igreja não é um edifício material, ok? No Novo Testamento, todas estas 74 afirmações acerca da palavra igreja, a maioria delas enfatizam acerca de pessoas. Exemplos. Diz a palavra de Deus, sobreveio grande temor a toda a igreja. Ok, um edifício não pode ter medo. Ok? Um exemplo. Pode ter medo um edifício? Não. Chegou esta notícia aos ouvidos da igreja. Um edifício não tem ouvidos, pois não? Vários exemplos. Quando chegaram os apóstolos, reuniram a igreja. Um edifício não se pode reunir, pois não? É estático. Estamos? Então podemos entender e simplesmente afirmar que a igreja não é um edifício. O que é que estudámos aqui durante o estudo da igreja? Por exemplo, alguns de vós que fizeram parte desse estudo. A Escritura comparava a igreja com o quê? Com um corpo. E também faz uma analogia de um edifício. É ou não é? Mas isso é uma analogia, não é dizer determinantemente que é um edifício. Estamos? Então, como é que nós podemos ir à igreja se a igreja não é um edifício? Isto somente acontece pelas tradições culturais que foram instituídas pelos homens. Então, a igreja pode-se reunir, congregar. Amém? Então, não digas, eu vou à igreja. Eu vou-me reunir com a igreja. Amém? É correto. Então, primeiramente, temos que entender que a igreja não é um edifício. Em seguida, vamos estabelecer outro princípio negativo que todos nós estamos acostumados a defender. Não. A denominação à qual eu pertenço. A igreja, diz comigo, não é uma denominação. Então vamos... O que é uma denominação? Alguém que me possa elucidar? Por quem é que eu me denomino? Meu nome é Luís Miguel, tal e Pascoal. Isso é aquilo que me dá a minha identidade. Venho da região demarcada de... Não sou vinho. Tenho sangue, mas não sou vinho. Então, uma denominação é quando se dá, por assim dizer, a evidência do qual um carácter tem que ver com o carácter, por assim dizer, eu ver se eu ponho de uma forma mais prática, ou pelo menos a maneira como eu identifico. Realmente, quando nós identificamos uma denominação, estamos a dar para mim um carácter de divisão. De divisão porquê? Porque não estamos a assemelhá-lo exatamente com a Igreja de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo procura a unidade. E quando nós damos uma denominação, significa que estamos a fazer uma espécie de separação. Estamos a identificar-nos simplesmente com uma certa e determinada forma de governo, enfatizando numa ou numas doutrinas, ou numa determinada revelação, ou verdade, ou experiência pontual, ou num avivamento, ou numa reforma que tenha acontecido em algum momento da história.
Agora, ao longo da história da Igreja, como tu tens história, por exemplo, Portugal tem uma história, o mundo tem uma história, as civilizações têm uma história, a Igreja tem uma história. Ok? Nós, quando vamos ao livro de Atos, aí começa a história daquilo que é relatado como a Igreja primitiva. Amém? Mas, nomeadamente, a fundação da Igreja começa exatamente nestas frases de Jesus Cristo. Amém? Estamos? Então, como nós estabelecemos a ideia denominacional, realmente estamos a estabelecer a evidência de uma carnalidade, de uma divisão entre um e outro. Enquanto Jesus Cristo procura que a sua Igreja seja uma. Amém? Quando ele ora ao Pai em João capítulo 16 e 17, ele busca simplesmente a unidade daqueles que me deste. Senhor, este te entrego, peço que os guardes e que eles sejam um, conforme eu e tu, Pai, somos um. Amém? Então, irmão, a grande tragédia é que as revelações pontuais dos grandes avivamentos, eu vou falar pontualmente no nosso ministério. Amém? Deus dá uma revelação, um avivamento pontual, nomeadamente a este ministério. Agora, esta revelação e este avivamento serve para aquele momento e serve para impulsionar um determinado momento na história da Igreja, na história das nossas vidas. Mas este movimento e este momento tem que continuamente renovar-se. Nós permanecemos naquele momento, aquele momento termina, colapsa. E então ficamos como um disco de embreagem pegado. Ou seja, um carro com um disco de embreagem que não consegues meter as mudanças e não consegues mexer daquele próprio lugar. E ficas-te a alimentar das memórias do passado e não consegues passar à frente ao futuro. Amém? Amém. Isso muitas das vezes é o que as denominações fazem. Então devemos guardar-nos constantemente. Porque a história repete-se, foi sempre o mesmo. Se nós vamos ver a história, vamos ver como a história é cíclica. Quer na história da Igreja, quer nas histórias dos países, quer política, social e economicamente, passa sempre a mesma coisa. Chega um momento em que todos os sistemas colapsam. Necessitam colapsar para que de novo comecem a regenerar-se. Então, nós devemos evitar o ciclo. Eu, por acaso, gostava de ter, com o irmão Faria tem uma boa ideia, aquilo do quadro, gostava de ter aqui. E há 3 palavras que mostram, basicamente, não 3, não 4 palavras que mostram o ciclo que deve ser quebrado. O avivamento começa com uma mensagem. A mensagem é depositada no homem. O homem impulsiona o movimento. E depois, como o movimento não se regenera, termina num monumento sem vida. Então, mensagem, diz comigo, mensagem, homem, movimento, monumento. Algures temos que quebrar este ciclo. Amém? Em algum sítio temos que quebrar este ciclo. E, nomeadamente, é na terceira peça, no movimento. Porque o movimento tem de continuar sempre com a mensagem. E agora vamos ver, ao longo desta mensagem, se Deus me permite, encarar aquilo que a palavra nos ensina acerca de edificar a sua igreja. Amém? Jesus não disse jamais que ele iria edificar muitas igrejas. Jesus disse que ele iria edificar a sua igreja. Então, simplesmente há só uma igreja. Amém? Há outra coisa que nós também devemos entender, que é uma predominante também negativa, ou significa uma negação para que chegamos a uma afirmação positiva. A igreja não é o plano B da mente de Deus. Ok? Muitas pessoas, não é que afinal Deus teve que criar uma igreja, pois foi um plano B, as coisas não lhe correram bem como ele pensava, então ele teve que, como último recurso, criar a igreja. Porque ao fim e ao cabo, afinal o povo hebraico não aceitou Jesus, até ele não teve outra maneira senão criar a igreja. A igreja para insertar os gentios dentro do povo de Israel. Não, a igreja não é o plano B da mente de Deus, ou seja, a igreja já tinha sido constituída e tinha sido vindo a falar desde o Antigo Testamento. Pois vejamos, vamos ao princípio e vemos em Gênesis 22:18, em quando diz a palavra de Deus, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Referente a Abraão, já estava a falar acerca da igreja. Amém? Isto já era profético. Mais à frente também outra vez volta a dizer em Gênesis 26:4, e multiplicarei a descendência
multipliquei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, a bênção. Outra vez o salmista, por exemplo, David, em 22:27, diz: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor e diante dele adorarão todas as famílias das nações. Amém? Muitas outras escrituras. Então, a igreja, Deus já tinha previsto, predito, anunciado que iria fundar a sua igreja. Não é um plano de recurso. Amém? Porque muita gente pode chegar a pensar, não é que Deus teve que, como último recurso, já como o povo hebraico não quis aceitar a Jesus, teve que criar o plano B. É mentira. Não é o plano B. Agora vamos às afirmações. Começando desta negação, vamos começar por esta principal afirmação. A igreja é a peça central do reino de Deus. Amém? É a peça central do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é muito mais do que somente a igreja. Diz a palavra de Deus em Romanos 14:17, o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Na justiça, não na nossa justiça, na justiça de Deus, na paz que sobrepassa todo o entendimento. Não na nossa paz passageira, senão na paz que sobrepassa todo, e na alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é todo o universo. A palavra de Deus diz que o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O reino de Deus é amplo. Amém? Muito amplo. Mas a peça central do reino de Deus é a igreja. E nós, irmãos, que vivemos neste tempo de agora, em 2013, estamos em 2013? Ok, de acordo? Dia 5 de maio do ano de 2013. Estamos algures no Cronos, na palavra Cronos. Eu também vamos falar aqui esta palavra, Cronos e Kairos. Na palavra Cronos significa no espaço temporal entre o tempo do Pentecostes. Toda a gente sabe o que é o Pentecostes? Estamos? Ok? E aquilo que há de vir. Que há quem diga que seremos arrebatados, há quem diga que viveremos a pré-tribulação, a grande tribulação, enfim. Não vou entrar por aí porque não é a minha especialidade, nem estou muito interessado. É curioso, mas enfim, vivamos um momento e aquilo que Deus nos dá. Então, nós devemos, neste tempo, devemos ser duas coisas. Devemos ser a igreja e estar congregados como igreja. Amém? Não percais, pois, o hábito de congregar-vos, como alguns. Amém? Porque vejamos, Jesus fala acerca dos profetas e dos anjos que desejavam presenciar e viver os momentos que os discípulos viveram naquela altura. E diz em Mateus 13:16, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém? Irmãos, somos uns privilegiados. E fala também a palavra de Deus em 1 Pedro 1:12. Diz a palavra de Deus, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas para aqueles que pelo Espírito Santo enviados dos céus vos pregaram o Evangelho, para aquelas coisas que os anjos bem desejavam atender. Aqui a palavra de Deus está a manifestar que tanto os anjos como os profetas, como os justos, desejavam presenciar aqueles momentos no qual Jesus Cristo ministrava, aqueles momentos no qual Jesus Cristo depois foi à cruz do Calvário, venceu o poder das trevas, venceu e arrebatou as chaves do Hades, e depois houve a dispensação do Espírito Santo de Deus no aposento alto. Amém? E quanto mais hoje, porque Jesus Cristo ensinou uma coisa muito importante aos seus discípulos, disse, e estas coisas e muitas outras maiores fareis vós e aqueles que hão de vir em meu nome. Amém? Então significa que nós estamos a viver nessa dispensação, estamos a viver nesse poder, estamos a viver nessa vitória. Amém? Quem? A sua igreja, a igreja que Ele está
a edificar. Irmãos, por outras palavras, Moisés teria-lhe agradado muito ver o sacerdócio real começou a ser levantado pelos discípulos, a qual está escrito em 1 Pedro capítulo 2, 5, e no qual revela que nós somos pedras vivas, sacerdócio real, nação santa, escolhida, separada para anunciar as maravilhas daqueles que nos sacou das trevas à maravilhosa luz de Jesus. Amém? Estamos, irmãos? Isaías, por exemplo, o profeta Isaías devia-lhe ter encantado ver o Pentecostes, como milhares de pessoas estavam imbuídas do Espírito Santo de Deus. Isaías, aquele profeta que mais profetizou acerca da vinda do Messias. Por exemplo, Joel, que também anunciou acerca do Pentecostes e anunciou acerca daquele por vir, que ainda está por vir. Aqueles últimos tempos sobre o qual os jovens profetizarão, os anciãos terão sonhos e não faltará visão na mente de ninguém. Claro que Joel teria-lhe encantado estar no aposento alto. Destas pessoas refere-se Jesus Cristo, os profetas, os anjos. Nós somos uns privilegiados em pertencer à igreja, que é a peça central do reino de Deus. Amém? A igreja é a peça central do reino de Deus. A igreja foi a única coisa que Deus teve de comprar. Deus não a criou, Deus comprou-a. Amém? Deus criou tudo mais. Criou os céus, a terra, os firmamentos. E nós temos um privilégio de grande medida por fazer parte desta igreja, por ser esta igreja. Somos pedras vivas, fomos adquiridos, comprados pela sangue preciosa de Cristo Jesus. Atos 20, 28, na segunda parte do versículo, mas lemos o verso por inteiro, diz: cuidai, pois, de vós mesmos, tendo cuidado de vós mesmos. Fala aos anciãos da igreja de Corinto. E todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui por bispos, para apacentardes, para cuidardes a igreja de Deus, que Ele adquiriu com a sua própria sangue. Fomos comprados pela preciosa sangue de Cristo Jesus. Amém? Deus criou todas as coisas, mas a sua igreja, que Ele decidiu edificar, comprou-a. É uma afirmação perentória. E diz a palavra de Deus, por última afirmação, que a igreja, lemos-la ainda anteriormente, em Mateus 16, a igreja é a única coisa que prevalecerá. Amém? Lemos em Mateus 16. Ok? Verso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é a única coisa que prevalecerá. Diz, irmãos, vamos pô-lo em palavras simples. Nós, aqueles que somos salvos, quando somos salvos aqui, foi interessante a exposição. Estava-me a lembrar. Pois seria interessante fazermos as questões dos salvos, mas não vamos ter tempo esta tarde. As congregações onde nos reunimos, locais, poderemos ter muitos problemas. Quem é que tem problemas? Pensava que era só eu. Poderemos ter vários problemas. Os salvos, a igreja, onde estamos congregados, a sociedade. Mas, no entanto, a igreja é sólida. A igreja é sólida como a rocha, onde qual foi fundada a rocha que é Cristo Jesus, é inamovível, a pedra angular do templo sobre a qual a igreja está edificada. Vamos a ver. E porquê podemos afirmar isto tão perentoriamente? A Bíblia fala várias coisas. Diz, por exemplo, em Isaías 2, versos 19 ao 21, tomamos só nota, diz que toda a terra será assombrada. Toda a terra, diz comigo, toda a terra será assombrada. Toda a terra será assombrada. Ezequiel 38, 19, diz que até mesmo a nação de Israel tremerá. A nação de Israel, a nação escolhida de Deus, tremerá, vai tremer. À voz de Deus. Diz, a palavra de Deus em Ageu 2, 6 e 7, diz que os céus e a terra serão abaladas, assim como todas as nações. Mas a igreja prevalecerá. Até mesmo
contra as portas do inferno. Nem o inferno pode. Amém? E Jesus está a edificar a sua igreja. Amém? Terminamos? Voltando a Mateus 16, e voltamos atrás a Mateus 16, para estabelecermos, falámos há bocadinho acerca dos movimentos que são cíclicos e que têm que se quebrar, e começam com uma mensagem. E aqui na palavra de Deus, neste mesmo certo de Mateus 16, quando Pedro responde perentoriamente, ousadamente, dizer: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, o que ele está a dizer basicamente é que tu és a mensagem. Há aqui dois princípios, e eu vou falar só de mais três, e eu penso que tenho tempo para terminar isto, que isto agora é muito rápido. A igreja é construída sobre Jesus Cristo, a pedra angular do templo. Capítulo João. O verbo era ao princípio, ok? Recordam-se, capítulo 1. E o verbo foi feito carne. Quem é o verbo? Deus e Jesus. O verbo foi feito carne. Amém? Estamos? Então, Jesus é a mensagem. Jesus é a pedra angular do templo. A igreja é edificada sobre a mensagem. Amém? Aquilo que Pedro está aqui a dizer, que eu falo tal qual em base à Escritura de João capítulo 1, verso 1, diz: o princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. No verso 14 diz: e o verbo fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém? Significa, a igreja, há aqui um princípio, a igreja é construída sobre uma mensagem, essa mensagem é Jesus. Agora, no verso 19, diz: dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo aquilo que ligares depois na terra será ligado nos céus, e aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora, para que nós possamos entender isto, significa que Deus dá-nos o privilégio de participar na sua edificação da igreja, ok? E foi aquilo que ele fez com Pedro. E Pedro foi, por assim dizer, o apóstolo a quem? Vocês estudaram isto aqui? Foi o apóstolo para quem? Para que foi enviado o apóstolo a? De certa maneira aos dois, mas depois também abriu a porta aos gentios. Ou seja, mas particularmente o seu ministério foi enviado aos judeus, aos seus, mas também aos gentios. Então, ok? Então, o Senhor estava-lhe a dar a autorização, estava-lhe a dar a premissa. Então aqui, nestas duas palavras, ligar e desligar, que é o segundo princípio. Precisamos ter a sua bênção, sua aprovação, para poder autorizar. Autorizar é ligar. E para poder desautorizar, desligar, o que é os seus planos. A ver se podemos entender isto. Então, a palavra ligar vem do grego dei e deon. E a palavra desligar vem do grego vem do grego mandá e mená. Estas duas palavras, por exemplo, têm sentido de soltar, por exemplo. Têm sentido de ser usadas como ser conveniente, acordar, ser necessário, precisar, soltar, quebrar. Também têm sinónimos de corresponder, de ser sábio, de ser inteligente, de ser razão, de nomear, de pôr. No sentido figurativo da sua origem, implicavam a necessidade ou a precisão de ser preciso aplicar o verbo ser ao mesmo tempo o verbo desatar. Tem que ver com dar autorização, ser inteligente para dar autorização, ter a capacidade de ser preciso, ter a palavra precisa para dizer damos autorização para ir ou não damos autorização para ir. Não sei se estão a entender. Significa, ou seja, autorizar e desautorizar. Um exemplo básico. Uma das ilustrações que foi dada aqui no estudo foi:
Se um arquiteto tem os planos para construir um edifício, o que é que faz a seguir? Já tem as licenças. E tem os planos. O que é que ele faz a seguir? Vai buscar um empreiteiro, não é? E contrata o empreiteiro para construir o seu edifício. E agarra nas telas. As telas de Deus são... Ok? E Deus comprou. E a igreja é o quê? É o edifício. Então, o empreiteiro, ao receber as telas, que somos nós, devemos edificar conforme o desejo do que comprou as telas, que é Deus. Amém? Então, na aplicação da palavra, o segundo princípio é devemos de aprender a autorizar e a desautorizar os permissos necessários de acordo às telas para edificar a Igreja de Jesus. Amém? Não sei se me faço entender. Não? A Sandra diz... No verso 19, quando diz a palavra de Deus, deita chaves para ligares na terra, que será ligado nos céus, e para desligares na terra, para autorizares e para desautorizares. Nós temos a Bíblia, e a Bíblia pode ser usada, bem usada, ou mal usada. Se nós recebemos um plano para construir, podemos construir bem, ou podemos construir mal. Se utilizamos mal as autorizações, ou seja, significa que se temos uma autorização e essa autorização é mal utilizada, o que é que fazemos? Estamos a edificar mal. Mas Jesus comprou o edifício, comprou-nos a nós, para que nós edifiquemos bem, de acordo às telas que nos foram deixadas. E as telas são a palavra de Deus. Então, por isso é que na palavra grega diz que devemos ter a capacidade para autorizar, ligar ou desligar, com ciência, com inteligência. Por isso é que a palavra de Deus diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele lhe concederá. Amém? Por isso, quando nós vemos sempre ligar e desligar, isto fica-nos um bocado curto. Por isso, quando vamos ao sentido das palavras gregas, há vários e diversos sinónimos que nos enquadram melhor a Escritura. Amém? Devemos ser precisos. Por isso é que a palavra de Deus diz, quando Paulo escreve a Timóteo, procura ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus, ou seja, faz bom uso das premissas, faz bom uso das autorizações, ou seja, dá autorização àquilo que é lícito para edificar de acordo às telas, e não autoriza aquilo que não é conveniente para edificar, porque muitas das vezes basta pôr os materiais numa ordem equivocada e, enfim, a mistura do cimento sai mal feita, e então pomos em causa a edificação do edifício, conforme as telas. Amém? Estamos? Porque aquele que comprou o edifício com o seu sangue espera que a sua igreja esteja a ser edificada de acordo às telas originais. Estamos? Este é o princípio de ligar e de desligar. Agora, seguindo em frente, a palavra de Deus no livro de Atos mostra-nos aqui alguns princípios absolutamente necessários, de acordo ao ministério de Jesus Cristo, devemos aplicar, sendo cooperadores da edificação da sua igreja. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou, e este é o primeiro princípio que vamos falar, a fazer e a ensinar. Primeiro princípio, nós devemos fazer, diz comigo, fazer e ensinar. Fazer e ensinar. Muita gente se fica pelo fazer e há outros que se ficam só pelo ensinar. Estamos? Estamos aqui? Agora, o ministério de Jesus Cristo, todo ele, foi assente numa base de fazer e ensinar. E quando a palavra aqui se refere a fazer e ensinar,
não se refere a misturar massa, nem a pôr pedra sobre pedra. Agora, Jesus caminhava e no seu ministério itinerante, o que é que ele fazia? O que é que diziam os discípulos de João Bautista que o tinham visto fazer? Ok, isso chamam-se, de uma maneira simples, fazia o quê? Milagres, prodígios, e havia demonstração de poder. Mas porquê é que Jesus fazia isto? Ou seja, ele fazia, mas porquê? Significa, Jesus fazia milagres, prodígios e demonstrava o seu poder. Mas fazia isso com o principal objetivo de ensinar. Significa, Jesus Cristo não fazia milagres para atrair multidões. Ele não punha uma pancarta a dizer: hoje é o dia do teu milagre. Venham todos. Grande campanha de libertação. Venham todos. Os endemoniados, tragam toda a gente. Jesus Cristo sarava, libertava, curava e aproveitava. Quando ele sarou, por exemplo, em João capítulo 9, aquele cego de nascença automaticamente ensinou: eu sou a luz do mundo. Significa, a plataforma de fazer era sempre uma plataforma para ensinar. Ok? E quando ele ensinava, diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, depois dele ensinar sobre aquele que edificava a casa sobre a rocha e aquele que edificava sobre a areia, depois vinham ventos, torrentes, e não estava bem edificada a casa e a casa caía, mas aquele que edificava sobre a rocha, esse permanecia. Amém? Sabemos em Mateus 7, capítulo 7. Então no versos 28 e 29 diz que as pessoas, ao concluírem de ouvir aquele discurso, as pessoas estavam maravilhadas, e diz a palavra de Deus no verso 29, ele ensinava como que tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Então Jesus Cristo fazia e ensinava. E ele fazia para ensinar e ele ensinava com autoridade. Amém? Fazer sem ensinar está mal. Estamos? É como ter espírito sem verdade. Porque ter espírito sem verdade leva à apostasia. Vamos ver uma coisa. Muitas pessoas hoje em dia usam um termo no seio da igreja, no seio dos lugares onde nos congregamos, e dizem assim: é que hoje vem-me um sentir da palavra de Deus. Ok. O sentir da palavra de Deus não nos faz cristãos. O que nos faz cristãos é o obedecer à palavra de Deus. O que nos faz de nós uma nova criatura em Cristo Jesus, conforme diz a palavra de Deus, é obedecer à doutrina. Essa é a diferença do andar no Espírito sem verdade e andar no Espírito com verdade. Amém? Estamos? E a palavra de Deus tem uma ilustração que toda a gente conhece em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aquelas que te ensinam. Significa, se permanecemos nas palavras e no ensino das mesmas, perseverando nelas, fazendo isso, salvamos não só nós mesmos, como aquelas pessoas que nos ouvem. Amém? Agora, ensinar sem fazer também está errado. Significa, é errado ter muita verdade e não ter espírito. Ok? Não sei se me estão a entender. Estão a entender? Se não, parafraseio outra vez. É muito simples. Ter verdade, mas não ter espírito, isso leva-nos àquilo que no outro dia o irmão Luís Domingos aqui compartilhou. A apatia. Temos muita verdade, mas depois estamos totalmente apáticos. Significa que Deus, entendamos uma coisa, Deus tem-nos como responsáveis. Estamos? Deus tem-nos como responsáveis daquilo que nós fazemos com aquilo que nós sabemos. Volto a dizer, Deus tem-me a mim, tem-te a ti como responsável daquilo que tu fazes com aquilo que tu sabes.
Por isso é que diz, não vos façais muitos de vós mestres, porque maior responsabilidade. Então Deus tem-nos responsável daquilo que fazemos com aquilo que sabemos. Amém? Estamos, irmãos? Por exemplo, hoje fala-se muito, cada vez mais, fala-se acerca na igreja de avivamento, uau, avivamento. Fazem-se, inclusive, cultos de avivamento. Amém? Avivamento para a frente, avivamento para trás. Mas agora, como é que nós obtemos avivamento? Voltamos ao ciclo. Mensagem, homem, movimento. Temos que parar aqui. Porque se vamos para o monumento, isto torna-se de pedra, não é? Torna-se como a mulher de Lot. Virou estátua de sal. Petrificou. Estamos a entender? Então, irmãos, a questão é que avivamento requer trabalho. E o trabalho é consequência. Significa a verdade tem que ter espírito. Significa o nosso ministério, nós no ministério que Deus nos dá o privilégio de participar, devemos fazer e ensinar. Se é que desejamos ser abençoados, como diz a palavra de Deus, abençoados, prosperados em tudo aquilo que nós pomos as nossas mãos. E é isso que a palavra de Deus promete, mas para isso devemos ser consequentes. Amém? Devemos ter verdade com espírito e espírito com verdade. Conforme diz a palavra de Deus, em João 4, 23, 24, diz: a hora vem, agora é quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Significa que tudo aquilo que façamos para Deus deve ser feito em espírito e em verdade. Não podemos estar só a permanecer ou só do lado da verdade ou só do lado do espírito. Não podemos estar só com as emoções de eu sinto. Temos que ser consequentes, obedientes à verdade. E se estamos do lado da verdade, temos que ser consequentes com o Espírito. Procurar, permanecer, perseguir ao supremo chamamento. Segundo princípio. Atos, capítulo 1, versos 7 a 8. Respondeu-lhes Jesus: a vós não vos compete saber os tempos. E agora vou-vos citar palavras do grego, os tempos, que em grego é cronos, e as épocas, que significa kairos, que o Pai reservou à sua própria autoridade, palavra exousia, em grego. Mas recebereis poder, significa dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samária, e até aos confins da terra. E o segundo princípio é testemunhar e esperar. É complicado, não é? Testemunhar e esperar. Aqui existem duas palavras que definem tempo na linguagem divina. E durante o Novo Testamento são sempre estas duas palavras que definem tempo. Ok. Cronos significa todo o tempo que é governado pelo relógio. Ou melhor, é o tempo quantitativo. Entendem isto? Vamos fazer o exercício. O que é o Cronos? É o tempo quê? É o tempo que tu estás morto para ir almoçar. Diz quando é que isto se cala. Já tens a tua quantidade. Termina já, por favor. E está essa cassete, essa voz de dizer, ok. Esse é o Cronos, ok? E agora vem a palavra kairos, que aqui se refere em português a épocas. Épocas refere-se a tempos específicos. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, um matrimónio que já leva 20 anos juntos e dizem: ai, tu lembras-te daquela época tão especial que vivemos naquela altura? Aquele tempo kairos. Um tempo específico, um tempo especial. Pode-se referir também a um tempo de uma grande provação. Lembras-te daquela provação que tivemos na nossa vida, a qual superámos? É um tempo kairos. É um tempo que marca.
é um tempo definido, é um tempo qualitativo, que tem a ver com qualidade. Ok? Esse é o tempo Kairos, é uma época que demarca a tua vida. Ok? O que é o tempo Kairos? É um tempo qualitativo. Tempo qualitativo. Cronos é tempo quantitativo, Kairos é tempo qualitativo. Ok? Agora, Deus chama-nos, diz a palavra de Deus, é que eu vos vim dar vida e vida abundante. Ele chamou-nos a viver uma vida abundante, uma vida plena. Ele chama-nos a viver uma vida Kairos. Uma vida que esteja por cima do Cronos, que aproveitemos todas as épocas. Amém? Todas as épocas. Ele em cada época tem um momento Kairos, significa um momento especial para nós. Uma palavra rema, uma palavra que manifesta a sua vontade específica. Amém? Estamos? Então, eu quero só, por exemplo, para vermos em relação a Kairos. Nas Escrituras, em Lucas 19:44, quando se referia à entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, ele disse, em relação a Jerusalém, derribarão-te a ti e aos teus filhos dentre ti, quando a ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo, o Kairos da tua visitação. Jerusalém não conhecia o Kairos, não estava a discernir o tempo. Aqui, por exemplo, a palavra que vem em português é o tempo, não são as épocas, mas refere-se à palavra Kairos. Por exemplo, quando Paulo é apresentado a Félix em Atos 24:25, diz, discorrendo Paulo sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro a Félix, Félix ficou atemorizado e respondeu, por ora vai-te e quando eu tiver ocasião, significa quando eu tiver Kairos, quando eu tiver essa oportunidade favorável, eu te chamarei. Por exemplo, em Efésios 5:15 e 16, quando diz a palavra de Deus, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, cada Kairos. Kairos, uma oportunidade que marca as nossas vidas. Entendemos a definição de Kairos e de Cronos? Totalmente diferente. Agora, a realidade aqui, os discípulos que estavam a ouvir Jesus discorrer o seu ensinamento acerca do reino de Deus, por isso eu escolhi esta escritura, que ele estava a ensinar-lhes acerca do reino de Deus, a prepará-los, realmente eles estavam mais preocupados com outras coisas. Quando ele lhes ensinava acerca do reino de Deus e estava a prepará-los para a dispensação, para a visitação do Espírito, para que eles iam ficar cheios de dunamis, de poder. Agora vamos a seguir ver a diferença entre dunamis e exousia, para podermos entender a escritura, sobre testemunhar e esperar. Então os discípulos perguntaram e estavam mais preocupados com a situação política e disseram, mas afinal, quando é que tu vais restaurar o reino a Jerusalém? Quando é que tu vais dar outra vez o poder ao povo? Se fosse no nosso tempo, estaríamos mais preocupados em dizer, sim senhor, tudo isto está muito bem, mas quando é que tu nos vais dar o avivamento que a gente quer? A gente queremos é o avivamento. A gente queremos é estarmos aqui numa borracheira do Espírito e aleluia e começar aqui a ver grandes milagres e grandes... Isso é o que a gente quer. A gente queremos é ir atrás dos sinais, dos milagres e dos prodígios. E Jesus respondeu-lhes. Dizer-lhe assim, olha rapaziada, vocês estão equivocados. Não vos compete a vocês distinguir entre o Cronos e o Kairos, porque é Deus Pai quem controla o tempo da sua visitação, não são vocês. E a mim não me compete dar-vos essa resposta, ok? E começas a dizer, porque somente Deus tem exousia, a autoridade. E exousia, a palavra em grego, significa suprema autoridade, potência. Mas Ele deu-vos poder, e a palavra de Deus diz dunamis, significa força, capacidade e eficácia. Assim que, irmãos, é muito simples. Se vocês estão preocupados com isto, mas na realidade o que vocês querem é um avivamento, a chave para que nós, igreja, possamos chegar a algum tipo de avivamento, não é viver no ciclo do mensagem, homem, movimento e alcançarmos o monumento, senão que é exercer a eficácia do dunamis. Significa, vamos esperar que Deus exerça a sua exousia, fazendo o quê? Tendo a eficácia para testemunhar de Deus. Não sei se me faz entender.
grande parte de nós estamos muito preocupados acerca de quando é que Deus nos vai outra vez manifestar o seu Pentecostes. Como aqueles que estavam preocupados sobre o poderio político sobre Israel. Quando é que nos libertas da opressão? E aquilo que Deus lhes estava a dizer, ok, eu entendo a vossa preocupação, mas vamos entender uma coisa, vocês já têm poder. É aquilo que Ele está aqui a dizer, vocês já têm poder. Vocês vão receber poder. Vão receber dunamis. E aquilo que vocês vão fazer a seguir, diz aqui a palavra, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Aquilo que vocês vão ter que fazer é exercer a vossa dunamis, significa exercer eficácia, e esperar pela exousia, significa vão esperar pela manifestação da visitação de Deus. Esperar. Ok, isto soa assim muito poético. Mas aquilo que Deus quer da sua igreja é que nós tenhamos a capacidade de exercer o dunamis, a eficácia de testemunhar, independentemente do tempo que demora Ele manifestar o seu poder. Por isso a palavra de Deus diz em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor. Há que esperar no Senhor. E subirão com as asas como as águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? Há que aprender a utilizar o dunamis, a eficácia que Deus nos dá. Ele fez-nos partícipes do poder do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é acerca de domínio próprio. Amém? Dominar os nossos ímpetos. E saber descansar no Senhor para que Ele manifeste a seu tempo. Para que a seu tempo, sabemos que a palavra de Deus ensina-nos que Ele é fiel. E Ele responde às nossas orações. Amém? Assim que todas as nossas súplicas sejam conhecidas diante do seu trono com ação de graças. Amém? Não mostrando nenhum tipo de ansiedade, porque Ele responde às nossas orações. Então o terceiro princípio, para terminar em Atos capítulo 1, verso 25... Sucedeu que, apesar de que nós pensemos, não, é que na igreja dos primórdios não havia problemas, aquilo foi uma maravilha, estavam todos no limbo. Havia tantos problemas como os que houve agora. Recordemos-nos que quando Jesus Cristo foram crucificados, houve muitos dos discípulos que sucumbiram, inclusive foram já caminho de Emaús a dizer, afinal é que se calhar isto foi tudo uma grande emoção e as coisas afinal não eram bem assim. Provavelmente... Até que depois o Senhor os visitou. Todos conhecem esta Escritura? Amém? Pois uma das coisas mais perplexas para os discípulos naquela altura foi a crucifixão de Cristo. E agora, depois que eles estiveram, nomeadamente aqui com Jesus, e foram visitados por Jesus 3 vezes, mas houve outra coisa, qual seria a segunda coisa mais perplexa para eles, para além da morte de Jesus Cristo? O que é que vocês acham que seria tão perplexo para eles? Eles eram 12, comungavam todos juntos. O que é que achas que lhes podia deixar de ter abalado mais para além da morte de Jesus Cristo? E aquela crucifixão, e depois houve ali aquele período até que Jesus Cristo lhes voltou a aparecer, e Jesus esteve com eles 3 vezes, e depois agora esteve com eles. Mas houve ali outra situação que de certeza que os abalou muitíssimo. Traição, porque eles comungavam juntos, eram 12, apesar que haviam sempre aquela a ver quem é que era o melhor e tal, tinham aquelas tendências humanas que todos nós temos, não é? Mas claro, eles jamais esperariam algum tipo de traição. Pedro teve aquela negação, mas claro, permaneceu aí, não é? Mas a traição de Judas foi tremenda. Mas diz a palavra de Deus, capítulo 1, verso 25, diz: para tomar o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas desviou para ir ao seu próprio lugar. Sabemos na Escritura que estava já predestinado que havia o filho da perdição. Então a gente dizemos, não e tal. Muitas das vezes, irmãos, pensamos que... Imaginem a dispensação do Pentecostes. Pessoas de diferentes culturas, todos a viverem juntos. Todos sabem a história de Ananias e Safira. Seria muito difícil de governar todo aquele povo.
Todos a viverem juntos, partiam pão uns com os outros, vinham outros, juntavam-se, eram salvos. Aquilo era muito complexo. Claro, a Bíblia não disserta acerca de todo o governo dessas situações. Mas, na realidade, houveram muitas situações similares, provavelmente, àquelas que nós vivemos hoje em dia, ou que durante a história da Igreja se viveram. Havia murmuradores, havia pessoas que falavam mal, havia pessoas que falhavam. Judas, da realidade, traicionou o Mestre. E isso impactou os outros discípulos. Mas eles não se estancaram aí. Hoje em dia vemos como pessoas se estancam ante as tribulações, ante as adversidades da vida. E algumas delas chegam a ficarem estancadas, pois já não vão mais para além. E aqui o princípio número 3 é que nós temos que levar-nos para além das circunstâncias e seguir em frente. Amém? Seguir em frente. Recordo-me da história de David em Ziglag, quando ele, com os seus exércitos, com os seus 600 homens, voltam a Ziglag, e Ziglag foi totalmente saqueado. Roubaram-lhe as mulheres, os filhos, todas as posses, queimaram-lhe aquilo tudo. Os amalequitas. E no verso 8, depois de ele consultar ao Senhor, a perguntar-lhe se deveria perseguir os amalequitas, o Senhor diz: persegue-os e os encontrarás e tudo recobrarás. Amém? Irmãos, com o Senhor, quando nós estamos no Senhor, diz a palavra de Deus, quando nós estamos no Senhor, para aqueles que estão no Senhor, nenhuma condenação há. Se nós verdadeiramente estamos afirmados na rocha que é Cristo Jesus, se nós estamos a participar na edificação como cooperadores com o edificador central da sua igreja, se estamos verdadeiramente seguros da nossa salvação em Cristo Jesus, momentaneamente até podemos perder a alegria, porque David perdeu a Abigail. Abigail significa fonte de alegria. Mas voltou a recuperá-la. Ele consultou, ele não se deixou afetar pela controvérsia de que os seus homens, inclusive, desejaram apedrejá-lo e culparam-no. Culpado foste tu. Ele consultou ao Senhor, vestiu o efote, chamou Abiatar. Falhar com o Senhor nunca é fatal, porque Deus jamais desperdiça a dor. Amém? Deus não vai desperdiçar a tua dor. Em Miqueias capítulo 7, verso 8, diz a palavra do Senhor: não te alegres, inimiga minha, a meu respeito. Quando eu cair, levantar-me-ei. Quando me sentar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém? E se tu caíres e estás no Senhor, o Senhor levantar-te-á. E se te encontrares nas trevas, o Senhor será a tua luz. Assim que aquilo que eu te quero dizer nesta manhã é que tu deves cobrar ânimo, recobrar ânimo no Senhor. Cobrar ânimo, recobrar ânimo no Senhor. Porque é necessário que recobres a Abigail conforme David recobrou. Recobres a alegria, a fonte da alegria. E a fonte da alegria não é Abigail como a esposa de David. A fonte da alegria é Jesus Cristo. A pedra angular do templo. Jesus Cristo, a rocha firme. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vemos como Paulo dizia: prossigo ao supremo chamamento da cruz. Ele dizia: eu não pretendo ter alcançado nada, mas eu prossigo, e devemos prosseguir e saber que falhar no Senhor não é nada mais nem nada menos, somente mais um pretexto para que recobremos forças no Senhor. Amém? Esta escritura de Miqueias é tremenda. Quando eu cair, levantar-me-ei. Se te encontras caído, levanta-te, diz o Senhor. Levanta-te, porque falhar no Senhor. Eles provavelmente encontravam-se caídos antes de tantas situações, encontraram-se caídos os seus discípulos. Mas eles levantaram-se e prosseguiram. Deitaram sortes e as sortes caíram sobre Matias. E Matias tomou o lugar de Judas no apostolado. E a igreja prosseguiu. A igreja prosseguiu e continuou a ser edificada. Amém? É necessário que recobremos
Não pensemos que já tínhamos alcançado alguma coisa. Não precisamos estar a alcançar, chegar ao monumento, mas devemos continuar no movimento, em espírito e em verdade. Encher-nos de esperança, porque conforme diz a palavra de Deus em Romanos 15:3, ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança de que em Deus há sempre uma nova oportunidade. Em Deus sempre há um novo recomeçar. Somente temos que nos afirmar na rocha firme que é Jesus Cristo. Amém? E assim participar da edificação da sua igreja. Ter a segurança tal qual como David teve. Isto eu sei. Deus está comigo. Nos momentos mais sombrios da sua vida, Deus esteve com David. Nos momentos mais alegres da sua vida, Deus esteve com David. Nos momentos mais sombrios da tua vida, Deus está contigo. Amém? Uma vez que tu recebes a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, Deus jamais te desamparará. Quem nos separará do amor de Deus? Diz a palavra de Deus em Romanos 8. Nem fome, nem desnudez, nem angústia, nem tribulação. Nada, nem ninguém nos pode separar do amor de Deus. Amém? Assim que hoje eu quero convidar-te no nome de Jesus Cristo a tu que te levantes e possas recobrar forças no Senhor Jesus. Possas identificar-te como a igreja que é a igreja de Jesus. Uma igreja que sabe testemunhar e esperar. Uma igreja que se eleva para além das circunstâncias e prossegue ao supremo chamamento da cruz. Uma igreja que faz e ensina. Uma igreja que permanece nos ensinamentos e nos princípios que lhe foram deixados por Jesus Cristo. Uma igreja que sabe que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas uma igreja que sabe que é mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Uma igreja que sabe que ninguém nos pode separar do amor de Jesus. Amém? Se tu hoje queres recobrar esse ânimo, eu peço que tu possas inclinar o teu rosto por um só momento, enquanto adoramos a Deus por um só momento, e possas aí onde estás, levantares os teus braços ao céu e saber que Deus tem pensamentos de bem acerca de ti. E tu tens que permanecer na sua Escritura. Diz a palavra de Deus, se vós permanecereis em mim, na minha verdade, sereis verdadeiramente livres. Livres da opressão, livres das mentiras do inimigo. Livres para esperar, livres para descansar em Jeová, livres para esperar no Senhor, livres para voar como as águias, para subir ao mais alto dos penhascos, como diz a palavra em Jó, e desde aí ver as presas. Livres pela sangue de Jesus, livres para estar nos pensamentos do Supremo Edificador, no autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, em João 16:33, tenho-vos dito estas coisas. Ele anunciava-lhes que iria partir. E ele disse-lhes, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Bom ânimo! Eu venci o mundo. E disse-lhes mais, e eu estarei convosco até ao final dos tempos. Não temos motivos alguns para desconfiar daquele que comprou a nossa redenção, a nossa salvação, com um alto preço, com a sangue do Cordeiro imolado que tirou o pecado do mundo. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Eu quero agradecer-te por cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu peço no nome de Jesus Cristo, Senhor, que eles possam recobrar ânimo, Pai. Possam recobrar forças, alegria, Senhor. Que Tu sejas, Senhor, a sua fonte de alegria, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que eles recobrem a visão em Ti, Senhor. Pai, que eles possam estar em espírito e em verdade, Senhor, bem fundamentados em Ti, a rocha, a pedra angular do templo, Senhor.
como cooperadores, edificando a Tua igreja, Senhor, de acordo, Senhor, às Tuas telas, às Tuas diretrizes, Senhor, à Tua palavra, Senhor, sendo consequentes, meu Deus, fazendo e ensinando, Senhor, passando para além das dificuldades, sabendo que há, Senhor, um Deus que está em nós, que é maior que aquele que está no mundo, sabendo que nada nem ninguém nos pode separar de Ti, do Teu grande amor por nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sangue que derramaste na cruz, pelas nossas vidas, Senhor. Senhor, Tu selaste nos nossos corações essa tão grande salvação que ninguém pode menosprezar, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Te agradecemos, Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por essa preciosa salvação da qual Tu, Senhor, nos entregastes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por cada vida, Senhor. Obrigado por aquelas pessoas que nos escutam através da internet, Senhor, através da rádio. Abençoa-as, Senhor. Faz a Tua obra no nome de Jesus Cristo. Segue a edificar a Tua igreja. Recebemos essa Tua promessa, que tudo recobraremos em Ti, Senhor. Recobraremos o ânimo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que o diabo veio roubar e destruir, recobraremos em Ti, Senhor. Recobraremos a alegria da nossa salvação em Ti, Senhor. Em Ti, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Somos limpos, salvos, justificados e consagrados em Ti, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. No nome de Jesus, dá-lhe um forte aplauso ao Senhor. Louvado seja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado